Um dos maiores pesadelos de qualquer velejador é ver seu barco terminar na praia, encalhado. Mas para nós, esse medo é ainda maior, porque o Musashi não é apenas um barco, ele é a nossa casa, e dentro dele estão as nossas memórias e os nossos sonhos. Imaginar essa cena é doloroso. Ter a sensação de perder não só um bem material, mas a vida inteira que construímos a bordo. E foi exatamente isso que presenciamos aqui em Coralejo, um barco arrastado pelo vento, destruído na areia. Uma lembrança dura de como viver no mar é viver em constante equilíbrio entre liberdade e risco, e de como em um instante tudo pode mudar. A gente tá aqui em... como é que chama aqui? Coralejo, Babo? Coralejo. E a gente percebeu que aqui tem muito mais italiano do que lá no sul. Lá no sul é uma parte mais rica, né? Então o alemão vai mais lá. E aqui ficaram mais assim os italianos, né? Então a gente anda na rua, a gente escuta mais italiano do que qualquer outra língua. O que é legal porque a gente adora a Itália. Então pra gente é legal essa coisa italiana assim, né? Depois de pesquisarmos um pouco, descobrimos que o Júlio tem razão sobre a comunidade italiana em Coralejo. Na verdade, muitos vieram primeiro como turistas e acabaram ficando, abrindo restaurantes, cafés e pequenos negócios. Não é exagero dizer que caminhando pelas ruas de Coralejo, você encontra quase tantas pizzarias quanto antigos barcos de pesca. Essa influência italiana ajudou a dar uma cara mais cosmopolita à cidade, acelerando a sua transformação de vila de pescadores para destino turístico internacional. Mas as origens de Coralejo são bem mais humildes. Durante séculos, foi apenas uma pequena vila de pescadores no extremo norte de Fuerteventura, praticamente isolada do resto da ilha. Sem estradas adequadas, o mar era a única ligação com o mundo exterior. Os homens saíam em pequenos barcos de madeira para pescar, enquanto mulheres e crianças esperavam na costa. A fé também tinha um papel importante aqui. Muitas famílias rezavam diariamente à Virgem do Carme, padroeira dos pescadores, pedindo por um regresso seguro. Foi só no final do século XX, com o crescimento do turismo nas Ilhas Canárias, que Coralejo mudou radicalmente. As antigas casas foram sendo substituídas por hotéis e resorts, e o pequeno porto transformou-se num ponto de partida para ferries e excursões até Lanzarote e a Ilha de Lobos. Ainda assim, se você caminhar pelas vielas próximas ao porto, consegue sentir um pouco desse passado. O ritmo do mar, as tradições locais e as histórias de quem construiu a vida com o oceano como único aliado. E falando em histórias, Fuerteventura guarda muitas lendas de piratas e tesouros escondidos ao longo da sua costa. E esse é um tema que vamos explorar no nosso próximo episódio. Ok. Gaia. É diferente. Mostra pra mamãe como essa areia é diferente. Mostra aqui. Deixa eu ver. Ela é maior, essa areia? Sim, eu tô botando aqui pra mostrar. É, e ela parece uma pipoca, né? É, que diferente. Olha aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Olha como essa aqui, ela parece uma pipoca. É. Essa aqui também parece uma pipoca. Essa é grande. Essa é bem. Uau, essa é diferente, né? Roubou de mim? Quem roubou de você? Eu não sei onde foi as pessoas. Ninguém roubou de você, amor. Olha quanta areia aqui, toda areia aqui é desse jeito, olha que coisa. Tem pedra? É, tem pedra e tem essa areia diferente, né? É muito diferente. Tem pedra desse. E tem umas pretas, muito bem, é verdade.
É isso aí. Você gostou daqui? Sim. É legal? É legal brincar com essa areia diferente? É legal brincar. Você já foi? Eu tô vendo pela primeira vez essa areia. Eu também nunca tinha visto uma areia assim, diferente. É diferente. É. Ok. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Depois eu filmo mais. Tá bom, ok. Depois eu faço. Fala tchau. Então, nós estamos em Coralejo, no norte da ilha de Fuerteventura, e a gente tinha programado ir numa praia que chama Popcorn Beach, Praia da Pipoca, só que é uma estrada bem complicada, é uma estrada de terra. O pessoal que alugou o carro pra gente recomendou a gente não ir, na verdade não recomendou não, é proibido a gente ir. E a gente ia tentar ir devagar na estrada, mas a gente descobriu uma prainha aqui em Coralejo que tem a mesma alga, né? São fósseis. São fósseis, é alga fossilizada. Olha essas aqui da Mirella, enorme. E ela é super levinha, né? Ela parece uma pipoca mesmo, dá até vontade de enfiar na boca. E aí eu vou comer. E então ela assim, é branquinha, ela é super branquinha. ela é super branquinha. Mas eu não A gente vai depois eu vou colocar o nome da alga no vídeo para vocês. Ela é super importante pro meio ambiente, pro ecossistema aqui. Se eu não me engano, ela tem uma propriedade filtrante e infelizmente a gente pesquisou também, não sei aqui, mas na Popcorn Beach se estima que 10 quilos de pipoca são roubadas todos os dias por turistas. As pessoas infelizmente levam para casa como souvenir. E aí é um problema, porque a praia vai ficando vai destruindo o ecossistema. Porque faz parte do muita coisa por faz dia. parte do ecossistema, né? Então eles recomendam não levar, e inclusive por uma questão ambiental. E é isso aí. Agora a gente vai ficar por aqui, a Gaia vai brincar um pouquinho com a pipoca dela. A única coisa que essas pipocas doem. É meio ruim de ficar sentado porque ela é dura. Mas tem que ser sincero, parece pipoca mesmo, dá vontade de comer. Não é igualzinha a É pipoca? igualzinha. E aí? Ok, não pode ir na praia porque Não, mas Gaia, explica para as pessoas. A gente tá em Coralejo e você queria ir na praia. eu queria ir a gente tá em Coralejo, mas eu queria ir na praia, mas não dá porque tem muita pessoa aqui. Então não pode ir na praia. Não, e o que a gente esqueceu? A gente esqueceu de levar a minha boia, o meu crocodilo e a minha tartaruga e também. E o seu biquíni. Sim, também meu biquíni. E aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai. Hein? A gente vai voltar pra onde agora? A gente vai voltar pro barco. Vai voltar pro barco, né? Sim. Tá bom. Sim. Ok, então agora despede e fala ok, tchau, tchau. Em cima. Que anoche encallaba en la costa de la playa del Medio, en Coralejo, en la isla de Fuerteventura. Una imagen que esta mañana sorprendía a vecinos y visitantes que se acercaban a esta zona de la isla. Aún están valorando si sacarlo por tierra o por mar. Todo apunta a que será por tierra y por eso hay que habilitar la zona para sacarlo con total seguridad. En estos momentos se espera al acuerdo entre el armero y el seguro y a la autorización de costas para mover el barco. Lo que sí se realiza cada día por parte de los servicios de emergencia y protección civil es la vigilancia y el seguimiento a este velero para evitar que se produzcan nuevos derrames o vertidos al mar. Ayer se estabilizaba con palos tras avanzar hacia la orilla unos 6 metros. Algo que además facilitará su salida en caso de que sea por costa. Esta retirada se espera que se produzca en las próximas 48 horas. Hola.
Y a esta hora la embarcación continúa en la costa y de momento, Jacobo, los trabajos no han dado resultado. No, Alicia, por el momento no han podido retirarlo. Se trata de una embarcación de origen inglés de más de 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso que estaba fondeada cerca del muelle. Todo apunta a que sus amarres se soltaron y terminó encallando durante... Então, nas últimas semanas, desde que a gente chegou aqui em Fuerteventura, a gente vem fazendo vários vídeos explicando a dificuldade que é de se ancorar e se velejar aqui nas Ilhas Canárias, principalmente em Fuerteventura. E aqui é um bom exemplo daquilo que eu venho falando. O barco é recente, pra gente dói muito ver isso, dói realmente demais, porque o Musashi é a nossa casa, é tudo que a gente tem dentro. A gente veio aqui em Coralejo, um dos motivos foi inclusive para ver a Bahia, que era um lugar que a gente queria vir com o barco, mas pelos meus estudos, o que eu consegui pesquisar, o fundo aqui é de rocha vulcânica. Você até acha gente falando, não, pode ancorar sem problema, mas esse é um exemplo que a âncora não pega. Tem muita gente que fala, joga mais corrente, porque a corrente faz peso. Tá, legal, se não tem vento, ok, mas aqui é um lugar de vento e provavelmente essa pessoa, não sei, deve ter seguido o conselho do pessoal das resenhas, jogado mais âncora e tá aqui, terminou na pedra. Então eu sou muito cuidadoso com o Musashi, justamente para que a gente não tenha que passar por isso. Me dói muito o coração, eu fico imaginando o proprietário vendo o barco dele dessa forma. Eu não consigo imaginar a gente ver o Musashi assim, mas é isso aí, é coisa que acontece e o importante é a gente tentar evitar isso. Então, uma menina alemã tentou subir no barco, um cara veio falando "Are you crazy?" e tal, a menina se desculpou, desceu e eu fui tentar falar com o cara tá super bêbado. Eu descobri com uma outra pessoa que ele é o dono do barco e o acidente aconteceu só há 3 dias. O cara tá bêbado, mal pra caramba, não quis falar, falou pra mim, né, não vou nem traduzir em português, vou colocar o quaquá no fundo. E eu tentei conversar com ele para saber o que tinha acontecido, mas não foi possível. Mas então o barco não tá aqui faz tempo, foi somente 3 dias que aconteceu isso, a pessoa tá mal. E justamente quando a gente faz esses vídeos, na verdade a gente não está querendo se lamentar, a gente está querendo alertar, porque às vezes existe uma comunidade, você que está pensando em viver em barco, é muito investimento, muito trabalho, muito sonho para acabar assim. Então a gente sabe disso, a gente vive há 4 anos no barco, então às vezes quando parece um pouco de frescura, porque a gente evita fazer isso, ou faz aquilo, ou entra dentro da marina, mas é justamente eu queria ilustrar que é isso que a gente quer evitar, né? Nós somos uma família, a gente tem a Gaia e eu particularmente estou muito sensibilizado em ver um barco assim. A gente pensou em vir aqui, o pessoal de uma loja que a gente foi falou, não, vem aqui, é super legal, tá cheio de barco ali, mostra ali, Mirella. Cheio de barco. Cheio de barco ancorado. Se você entrar no Navily, vai estar falando, ah, pode ir, porque é só você jogar mais corrente. Não é bem assim. Se o vento vira e joga para cá e a âncora não pega, você só vai saber na hora que você tiver dragging, que é o barco que a âncora não pegar. Então é isso aí, tá aqui explicado por que a gente fez esses vídeos nas últimas semanas. E vamos para mais um. Musashi responde. Musashi, quase eu falei. Hoje, essa semana, a gente selecionou 3 perguntas. E a primeira pergunta, que na verdade são 2 comentários, praticamente com a mesma pergunta, é do Antônio Frasson. Minha esposa não quer ir para um barco de forma alguma. Arrumei um professor de vela oceânica, fico em dúvida em relação à limpeza do fundo e à pintura do fundo. Quando vocês pretendem levantar o barco? Fiquem com Deus. E a outra pessoa que comentou não autorizou a gente a falar o nome, então eu vou deixar, vou só falar a pergunta. Essa também é a minha dúvida. Manutenção baixa externa do barco, fazem regularmente, já fizeram ou pretendem fazer? Bom, o anti-fouling do barco,
quando nós compramos o Musashi, 2 anos atrás. Já no outro barco eu costumava fazer a cada 2 anos, porque a pintura, ela veneno até dizer chega para o oceano, e eu não vejo necessidade de fazer todo ano. Tem muita gente que acaba tirando o barco todo ano da água e fazendo o antifouling todo ano, aproveitando, porque os custos para tirar o barco da água são grandes, então a pessoa acaba aproveitando e já fazendo o antifouling. É óbvio que quando a gente faz o antifouling, o barco desliza melhor na água. Eu acredito que a gente chega a ganhar até 1 nó de velocidade quando a gente tá com o barco limpinho, com o antifouling recém-feito. Mas eu costumo fazer a cada 2 anos, muito embora nós compramos o Musashi há 2 anos atrás. O Musashi estava fora da água, eu e o Júlio aproveitamos e fizemos nós mesmos o antifouling. E o ano passado a gente estava na Grécia e eu tirei o barco da água porque eu precisava fazer a manutenção da nosso bow thruster, que é a hélice de proa, e colocar um forward scan, que é um sonar. Na verdade ele escaneia toda a frente do barco, do fundo do mar em terceira dimensão, para a gente consegue ver antes de ancorar se tem pedra, que tipo de coisa que tem ali no fundo. E aí eu já aproveitei, como eu conhecia o profissional, é um amigo meu, ele poliu toda a parte externa do barco pra gente, né, a murada do barco, o casco, e fez o antifouling pra gente. Ele fez um preço, assim, a mão de obra, eu não vou nem falar o preço porque foi irrisório, a gente pagou praticamente só o material. E como a gente queria ter cruzado o Atlântico ano passado, acabou não dando certo. Esse ano ainda tá, as águas aqui nas Ilhas Canárias, elas não são muito quentes, então a gente não teve um crescimento de matéria orgânica tão grande no casco. Eu dei uma olhada agora faz uns dias, tá ok. Antes da gente sair para cruzar o Atlântico em direção ao Caribe, eu vou dar uma limpada mergulhando só. Eu acho que vai ser o suficiente para a gente conseguir ganhar um pouco de velocidade para a travessia. E depois a gente vai tirar o barco da água, provavelmente de novo ano que vem, antes de cruzar o Pacífico. Então esse que é o meu plano. Normalmente a gente faz de 2 em 2 anos. Excepcionalmente pode ser feito de ano em ano. A gente não costuma fazer, mas o ano passado eu acabei fazendo por motivos extraordinários. Vamos lá. Próxima pergunta é da Cristina Coelho. Ela escreve assim: passando só para desejar o melhor para essa linda família. Já que estou aqui, uma curiosidade. A Gaia fala um outro idioma além do português? Abraços em todos. Então, Cristina, a Gaia, ela fala português, basicamente. Ela está começando agora o Jardim da Infância em inglês. Então, ela já fala algumas palavras em inglês. Outro dia, às vezes ela mistura as palavras em português e em inglês. Ela faz a frase em português com uma palavra. Outro dia ela falou, eu estou hungry. Ela fala assim, eu estou muito tired, né? Eu estou muito tired. Eu estou muito tired. Então ela está aprendendo inglês. O Júlio e a Mirella começaram com o português e o alemão, porque eles frequentavam um jardim da infância em alemão. E como nós estamos agora numa outra fase da nossa vida, a gente está priorizando mais o inglês em vez do alemão, e talvez até depois o italiano. Ela tem bastante curiosidade pelo italiano. Eventualmente ela vai falar as nossas 4 línguas, português, inglês, italiano e alemão. Mas a gente está indo devagar para ela não começar a confundir tudo. Às vezes eu falo um pouco de italiano com ela, ela entende alguma coisa, mas basicamente é português 98% do tempo. E vamos lá, a última pergunta é do Melkitech. Saudações, após ter saído do Brasil, vocês chegaram a voltar alguma vez? Algum dia pretendem velejar pelas Américas, mais especificamente aqui pelo Brasil? Abraço. E aí, pergunta show de bola, teve um comentário do comentário, então a gente selecionou essa. Vamos lá.
Depois de ter saído do Brasil, sim, nós voltamos para o Brasil. A Paula voltou quando a mãe dela faleceu, logo depois que a gente saiu da Alemanha. Eu voltei, acho que em 2018, que eu tive que resolver alguma questão burocrática, não lembro mais. E foi isso. Se a gente pretende, velejar nas Américas, nosso plano agora é cruzar o Atlântico em dezembro em direção ao Caribe. O itinerário no Caribe ainda não está muito certo. A gente programou até Porto Rico, BVI, né, as Ilhas Virgens Britânicas. Muito provavelmente depois a gente vai para o Panamá. Especificamente para o Brasil, antes da nossa volta ao mundo, provavelmente não, porque a gente já está com o plano para ir para o Panamá, cruzar o Canal do Panamá, ir para o Pacífico, e ficaria muito fora de mão a gente ir para o Brasil agora. Talvez quando a gente estiver saindo lá de baixo, a gente ainda não sabe se a gente vai subir o Canal de Suez e voltar para o Mediterrâneo, ou se a gente vai fazer por baixo da África. Depende se a gente vai passar depois mais uma temporada no Mediterrâneo, rever os amigos na Grécia e tal. Então, a gente agora, no momento, nós não temos planos de voltar para o Brasil. E é isso aí. E é isso aí. Se você tem alguma pergunta, deixe no comentário. A gente procura responder ou por escrito ou aqui no Musashi Responde. E é isso aí. A gente acabou mais um episódio. Acabou mais um episódio. Muito obrigada por nos assistir. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. A gente chegou ao fim de mais um episódio, né, Gaia? Sim. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar a gente, que a gente vai ficar muito feliz. E muito obrigada por nos assistir. E deixa o like. E deixa o like.